Olá, meus amados irmãos e irmãs, salve Maria Puríssima. Estamos aqui em mais uma Reflexão Católica pela graça e a providência de Deus. E hoje eu trouxe aqui para, juntamente com você que está aí nos assistindo, o nosso irmão Luan, que vai agora se apresentar para cada um de nós. E vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus. Você possa se apresentar aí aos irmãos e irmãs. Olá, amados irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Meu nome é Francisco Luan da Silva, mais conhecido por todos como Luan Eclésia. Então hoje iremos partilhar um pouco sobre o tema, que é a ovelha perdida. A ovelha perdida, que esse tema é um dos temas que eu mais me sinto atraído a pregar nessa atualidade, por conta de grandes jovens, digo grandes porque todos os jovens, aos olhos de Deus, são de um grande valor, Os jovens, eles têm um valor que nenhum dinheiro nesse mundo pode pagar. São jovens que estão se perdendo, muitos jovens estão se perdendo pelo mundo da criminalidade, pelo mundo da pornografia, da droga, do alcoolismo. Eu conheço vários amigos que tive que já morreram por conta de droga, por conta dessas enganações mundanas, podemos dizer assim. E esse tema da ovelha perdida, ele chega muito bem a tocar os corações das pessoas a terem um encontro de transformação com Deus, Luan tem quantos anos? Tenho 19 anos. 19 anos, faz parte do Ministério de Pregação da Obra Missionária e hoje nós vamos aqui, juntamente com você, refletir na Palavra de Deus. Vamos pegar as nossas Bíblias, irmão Luan? Em Mateus capítulo de número 18, do versículo de número 12 ao versículo de número 14, onde na Palavra de Deus vai dizer assim: que vos parece? Um homem possui 100 ovelhas, uma delas se desgarra, não deixa ele as 99 na montanha para ir buscar aquela que se desgarrou? E se a encontra, sente mais júbilo do que pelas 99 que não se desgarraram? Assim é a vontade de vosso Pai Celeste, que não se perca um só destes pequeninos. Meus amados irmãos, aqui está diante de nós a palavra da salvação, Glória a vós, Senhor, por esta palavra. Bendita seja a palavra de Deus, que fala justamente aquilo que nós sempre precisamos ouvir e sempre precisamos vivenciar, Então, assim, nós estamos aqui, meus amados irmãos, primeiramente para deixar bem claro que o nosso maior objetivo é tocar os corações com a potência do Espírito Santo. Eu acredito muito que esse encontro da gente aqui com você, porque está sendo um encontro, é algo que Deus providenciou. Talvez você esteja até pensando, é mais um vídeo que eu vou ver. Eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque eu acredito que isso é uma providência de Deus, é uma mensagem que Deus quer lhe dar através da nossa reflexão aqui, que nós vamos ser usados pelo Espírito Santo, Mas para falar sobre esse tema da ovelha perdida, eu queria aqui, nessa oportunidade, falar um pouco sobre o testemunho do Luan, o que ele já vivenciou no mundo e como Deus resgatou ele de toda a perdição que ele viveu. Então eu queria primeiramente perguntar ao Luan, como foi a sua experiência, Luan, de você se reconhecer como uma ovelha perdida? Como é que você pode dizer, na sua experiência de vida, como foi a experiência de você ser uma ovelha perdida? Qual foi a sua perdição no mundo? Então, meus amados irmãos, esse é um tema que também me atrai muito, porque é um tema no qual aconteceu comigo, porque eu fui realmente uma ovelha perdida. Então eu convidei já a você também a ficar atento para
no decorrer do vídeo você entender a situação na qual eu realmente vivi. Muitos que estão vendo esse vídeo pode pensar, nossa, o Luan, pois é, o Luan vai contar algumas coisas que talvez você não sabia. Então, a experiência no qual eu olhei para mim e vi uma ovelha perdida foi, até começar aqui pelo ano que aconteceu, no ano de 2011, ali até metade de 2013, foi quando eu quis ter uma liberdade, quis procurar no mundo a felicidade, uma alegria. Ou seja, quando eu olhei para aquela situação, que foi uma situação na qual eu passei a me entregar com algumas amizades que acabaram me entregando diretamente no vício do álcool. Eu fui uma pessoa que acabei querendo passar de final de semana bebendo, iniciando muitas das vezes na quinta-feira, sexta-feira, sábado. Ou seja, estava já tomado pelo álcool nessa época, nesse ano. Então, quando eu olhei para aquela situação, eu já dependente do álcool, pode dizer assim, eu já fui entendendo, nossa, então eu sou uma ovelha perdida. Na verdade, foi uma busca de você tentar saciar a sede que existe em todos nós. Todos nós já nascemos com o desejo de sermos felizes, né? O nosso grande problema é que a gente busca a felicidade onde ela não está. Porque o mundo ele nos engana. Eu costumo dizer, meus amados irmãos, que o pecado ele tem uma embalagem até bonita, né? Ele tem uma embalagem muitas vezes de um sorriso, né? De uma formosura corporal, tem a embalagem de um dançar, de um pular nas festas mundanas, né? Por exemplo. Mas aquela embalagem é uma embalagem enganosa. A prova é que o Luan ele foi para essa vida de bebedeira, para essa vida de perdição, e ele pode experimentar o quanto lá não existe a real felicidade. A verdadeira felicidade é Deus, né? Luan, e esse seu envolvimento com o alcoolismo, então começou em 2011. Foi só o álcool? Teve alguma participação de droga ou alguma coisa assim que podemos caracterizar como característico de uma ovelha perdida, né? O álcool já é uma grande característica, porque o álcool já traz a rebeldia dentro de casa. Talvez você já deve ter sido uma pessoa também rebelde com seus pais por conta do álcool, né? O que foi que o álcool fez para que você pudesse, de fato, ser uma pessoa vazia, né? Qual foram as piores características que o álcool fez na sua vida na época? E dentro de casa, como era o seu comportamento com seus pais? Mudou alguma coisa? A princípio é bom que se entenda que o jovem hoje quer aparecer, né? E muitas das vezes quer aparecer de uma forma errada. Então foi o que aconteceu comigo. Um desejo por atenção, um desejo de ser visto por todos. Então, envolvido no álcool, acabou também trazendo outras coisas para a minha realidade. Dentro de casa, uma pessoa estressada, arrogante, querendo falar mais alto do que os meus pais, querendo mandar nos meus pais, não entendendo ali que eles têm uma autoridade sobre mim, então eu quis mandar neles, ao ponto de eu, muitas das vezes, não ligar, porque eles diziam, eu saía 7 horas da noite, por exemplo, no final de semana, minha mãe dizia, tu vai para onde? Preocupada comigo, eu não dizia, não se incomode com a minha vida, eu vou e volto aí na hora que eu bem quiser. Ou seja, muitas das vezes eu chegava 3 horas da madrugada em casa, e quem é que abria a porta? Minha mãe. Ou seja, eu estava realmente uma ovelha perdida dentro de casa, né? Era alguém que não estava sendo o orgulho da família, não. E isso foi trazendo também outras coisas para a minha realidade, outros envolvimentos que no decorrer a gente vai falar. Isso que a gente está aqui falando, gente, é uma realidade das famílias na nossa atualidade. Muitas mães que estão sofrendo, os pais estão sofrendo com seus filhos que se lançam nesse mundo da bebedeira, da farra, da curtição. E isso atrai uma rebeldia, né? Atrai uma rebeldia. Como uma mãe deve reagir diante disso? É muito desafiante para as mães da atualidade, porque o mundo ele caminha numa perdição muito grande, né? Os jovens hoje eles são profundamente influenciados a vivenciar isso que o Luan está contando que vivenciou, que foi a farra, a curtição, porque isso virou como que, podemos dizer, uma moda
muito difícil de se negar na atualidade do jovem, na imagem da juventude atual. Lógico que existem muitos jovens que não passaram por essa experiência, que foram preservados através de um bom acompanhamento dos pais, mas tem muitos que se desgarraram mesmo, né? Saíram ali do governo de uma família verdadeira, né? E essa experiência de se desgarrar é o que se encaixa aqui no evangelho da qual a gente leu. Essa ovelha perdida que fez a decisão de se afastar não somente da família, mas do próprio Deus, da obediência a Deus, e se lançar nesses prazeres mundanos. E lá o pecado é como um imã, ele vai puxando outras coisas, né, mano? Puxou para a sua vida a rebeldia. Antes de 2011 você não tinha esses comportamentos com seu pai, nem com sua mãe. Para você ver, muda a personalidade da pessoa, né? Muda as suas características, muda. Por quê? Porque quando você vai ao mundo e se contamina com aquilo que é mundano, você acaba ficando, podemos dizer que cego. Você acaba ficando insensível para aquelas pessoas que mais você deve amar, que mais você deve ouvir. O Luan falou uma coisa que dói no nosso coração quando a gente vê a realidade da juventude atual, que é essa rebeldia com os pais, ao ponto de o pai dar o conselho melhor e os jovens muitas vezes preferem ouvir as más influências. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E na sua realidade foi muito isso, né? Nessa experiência assim de farra que você teve, os amigos, né, que você fez lá, amigos entre aspas, com certeza tinha uma grande parte nessa sua perdição de lhe influenciar, ou não? Assim, né? Com certeza, sempre você tem uma influência por aquelas pessoas, pelo seu meio, né? Pelo meio onde você está, você sofre sim uma influência. Então, eu sofri por quê? Porque eu vi ali, eu queria ser, pronto, pode dizer assim, igual aqueles caras que estavam ali. Porque eles eram pessoas que estavam ali bebendo e eu achava aquilo bonito, né? De virar o litro, pegar o litro e virar ali, ser, fazer a falta naquela turma. Então eu queria muito chamar a atenção nesse quesito, então olhando para aquelas pessoas que já estavam ali. Então eu, de certa forma, fui sim influenciado pelo aquele meio, por aquelas pessoas que ali estavam comigo. Ao ponto de eu querer fazer tudo aquilo que eles estavam fazendo, ou seja, beber, um namoro desregrado, a questão também de sair na hora que quer dentro de casa. Então, de certa forma, fui sim influenciado pelo meio. Foi como que uma busca de liberdade, mas na realidade isso não é liberdade. Isso aí é uma libertinagem, é diferente, né? É quando você desobedece a Deus achando que essa sua desobediência é você ser mais homem, né? É você, eu sou o dono da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser, ninguém pode dar opinião na minha vida, porque quem manda na minha vida sou eu. Isso é o que circula muito na cabeça da juventude, não somente da juventude, tem também adultos, até mesmo crianças, que estão já tendo esse comportamento de querer farrear, de querer viver nessa vida de perdição. Mas o que é que o Luan falou aqui, que me motivou muito a tocar sobre essa questão da liberdade. Muitas vezes nós caímos nessas armadilhas achando que se lançar no pecado é ter uma liberdade, quando na verdade não. Isso aí é uma escravidão ao pecado, e você sendo escravo do pecado, você vai ser escravo de graves consequências, porque você é livre para fazer as suas escolhas, mas você se torna prisioneiro daquilo que você escolhe, ou seja, das consequências, né? Então, nessa tentativa de você ser mais livre, liberto, com certeza você pode dizer hoje que aquilo não foi uma liberdade, foi uma escravidão em uma tristeza, porque com certeza na sua experiência você pode ter sentido a tristeza do pecado, o peso, né, da consciência, quando você feria a sua família, quando você se auto-maltratava, né? Porque o pecado é isso, né, irmão? Com certeza. Quando eu estava nessa situação, veio muitos sentimentos em mim de
Eu tava na noite na alegria, ali com a galera, mas vinha o dia seguinte, e o dia seguinte eu tava só, solitário, eu via o olhar de tristeza no olhar da minha família, eu via também que realmente aquelas pessoas só estavam ali comigo naquele momento de curtição, depois não tinha alguém para chegar lá e me dar, vinha a ressaca, que nós chamamos de ressaca, após, né, você, pronto, após a curtição, aí vem aquele fardo, né, aquele cansaço, aí vem dor de cabeça, você vômito, né, você chega, teve um dia, uma vez, que eu tomei posso dizer um porre, chamado porre, é você beber demais, então a gente chama porre, bebi tanto que acabei sendo, quando eu me dei conta, eu estava sendo carregado para casa pelo meu pai e pela minha mãe, ao ponto de a noite todinha a minha mãe ter dormido ao meu lado, porque estava com medo de eu acabar sendo, pode dizer, morrer, né? Pronto, era vomitando demais, então se afogar no isso, pronto, é isso aí. Exatamente, então ela passava a noite toda comigo, ou seja, e cadê aqueles amigos, né, aquelas pessoas que estavam do meu lado aí, naquele momento da curtição? Estavam no dia seguinte rindo de mim, né, da palhaçada que aconteceu naquele estado que eu estava. Para você ver o que o diabo faz, ele te seduz a cair naquela armadilha. Quando você cai, quem ri da sua cara, quem cospe na sua cara, é aqueles que se dizem ser seus amigos. Eu acredito que na realidade do Luan, por tudo que ele está contando aqui, que foi uma providência de Deus, né? Desde já até agradeço a disponibilidade dele, ele está contando aqui e a gente pode chegar àquela conclusão que eu sempre digo, meus amados irmãos, em minhas pregações, que a família, geralmente, quando de fato é família, né? Porque também tem famílias desestruturadas, que o contra-testemunho é os próprios pais, né? Mas no caso do Luan, não era assim, era uma família realmente família, né? Realmente família, ao ponto de darem essa assistência a ele, né? Aquela atenção de ir, cuidar e tudo mais. Eu chego à conclusão que a família é sempre o hospital mais próximo, né? Pela situação aí que ele contou, que a mãe dele estava ali presente, ficou ao lado dele, mesmo ele errado, mesmo ele contaminado pelo pecado, ela ficou ao lado dele, cuidando dele, não apoiando o pecado dele, mas amando o pecador, para que assim, através desse amor, pudesse gerar no Luan um peso de consciência, para que ele pudesse reconhecer, eu estou errado. Não é isso, Luan? Acredito que a sua mãe foi esse hospital mais próximo. Com certeza. Eu lembro que uma vez eu também, após uma virada, né, uma noite, né, também de curtição, né? Então, no dia seguinte eu com ressaca, aí eu acordei já ali a cama toda de vômito, aí fui pra sala, deitei na rede, fiquei assistindo, a dor de cabeça tá ali a mil, né? A dor de cabeça muito grande, muito forte. Aí chega a minha mãe com um sorvete me dá. Aí com aquilo ali toda na minha cabeça. Então, ela chegou assim, ó, então pro bebê da mamãe, bebê da mamãe, dizer assim, né? Então eu naquela, vixi, aí foi uma pancada, né? Porque, nossa, pelo que eu tava fazendo, ela vinha com um sorvete. É o amor de mãe, né? Amar mesmo quando o amor for rejeitado. Meus amados irmãos, tá aqui mais uma história para você ver o quanto é valioso um amor verdadeiro. Mesmo ele tendo decepcionado ela foi lá e com um sorvete, né? Bem com sorvete, algo assim, entre aspas, tão insignificante, mas numa realidade dessa, aquele sorvete com certeza valeu muito pelo gesto. O gesto de atenção, o gesto de carinho. Você que é mãe, você quer resgatar seu filho, você quer que seu filho mude de vida, ame o seu filho. Ame o seu filho. Não é com problema que se resolve problema, não é você jogando ele para fora de casa, não é você batendo, não é você falando palavrão, não. Esses gestos de amor, eles são bem melhores do que gestos de ignorância, porque de ignorância, certo? Ele já não precisa, ele já está numa situação complicada. Então ele não precisa de mais problema, ele precisa de amor. O amor, ele pode curar todas as feridas.
E o Luan, ele foi amado pela família, né? E hoje, pela graça de Deus, a família dele vive tranquila, porque hoje é um homem de Deus. Mas para chegar a esse ponto, passou por muita coisa. Então o Luan teve a farra, teve a bebedeira, teve mais alguma coisa que chegou a te contaminar profundamente, que chegou a deixar realmente feridas na sua vida, que você fez lá no mundo? Tem algo até que eu não gosto muito de falar, né? Mas eu vou falar aqui. Foi um envolvimento que eu tive também, por estar uma coisa gera outra, né? Então eu O pecado vai puxando. Pronto. Então eu acabei também me envolvendo lá no mundo do homossexualismo. Ou seja, mas como eles chamam homossexualismo? Não, tu era gay? Você fica no seu questionamento isso aí, mas o que é que eu era? Eu era, vai ser uma espécie de garoto de programa, posso dizer assim, né? Estou entendendo. Então, alguns, né, me procuravam para fazer o que chamava de, pode ser o oral, né? Que colocava o pênis na boca, que tinha aquela questão daquele contato de carícias, né? Oral, pronto, pode dizer. Era não assim. tinha penetração, mas não. Tinha um toque muito íntimo, né? E esse toque lhe contaminou muito. Pronto, era um pouco de estímulo, né, para o homossexual. Então eles me procuravam, eu ia, né? Eu queria dinheiro, eu queria... meu pai me dava, mas eu queria um dinheiro a mais. Então eu acabei nessa ocasião. Isso está sendo uma armadilha para muitos jovens. Muitos jovens estão se contaminando com a situação do homossexualismo por conta do dinheiro. Os homossexuais, eles vão oferecer dinheiro, eles vão oferecer roupa, eles vão tentar agir no materialismo, né? Eles vão sempre estar ali querendo comprar. E muitos jovens, porque querem viver assim com roupas, né, novas, ter dinheiro para beber, ter dinheiro para farrear, acaba se deixando levar por isso. Como não tem um trabalho, depende dos pais, chega um homossexual assim ofertando esse dinheiro, né? Na realidade, comprando o corpo, aí o jovem acaba caindo nessa armadilha para poder saciar aquela sede de querer andar com roupa nova, querer estar nas festas. E os homossexuais, ele tem isso como atrativo, né, mano? Pagar a conta, dar presente. Com certeza. É a maior com essa estratégia, a armadilha, pronto. Dos homossexuais é esse, de atrair pelo material, lhe oferecer alguma proposta, lhe chamar para ser tipo um modelo, alguma coisa. São essas propostas que eles lhe arrancam e você vai se iludindo e acaba quando vê já está lá. E, ou seja, isso é uma realidade hoje grande, porque hoje eu perco até as contas das pessoas que chegam no WhatsApp, no Facebook, confessando, pessoas que eu imaginava que eram héteros e são gays, entende? Pessoas mesmo até de dentro da igreja chegam para mim dizendo, mano, eu estou passando por isso, aí qual é a situação? Eu sou gay, pronto. Então era uma situação que quando eu entrei sem conhecer, e hoje eu olho para a pessoa e já identifico como homossexual. Muitas vezes essa realidade do homossexualismo são traumas da infância, né? Pessoas que já passaram pela experiência do estupro, de rejeições, às vezes até mesmo a mãe, quando fica grávida de um menino e ela deseja muito uma menina e acaba que rejeitando muito o filho, isso pode gerar sim, assim, uma tendência forte ao homossexualismo. O que o Luan está aqui dizendo é uma realidade, é uma fragilidade da juventude na nossa atualidade, é algo que muitos jovens têm se contaminado, mas o testemunho do Luan é uma grande prova que Deus ele pode mudar essa realidade. O Luan teve um envolvimento, eu acredito que para ele partilhar isso é difícil, porque isso gera em muitas pessoas um certo tipo de preconceito, né, Luan, de olhar diferente, mas esse cara já foi assim, tudo, né, assim. Eu digo porque na minha realidade não foi o homossexualismo, mas foi a droga, cheguei a usar o crack, e muitas pessoas, mesmo eu já estando livre disso, já tendo me curado disso, Deus já me libertou disso, mesmo assim ainda existem pessoas com um olhar preconceituoso, porque na cabeça de muitas pessoas que não têm fé, acha que a gente que já foi muito perdido não tem jeito,
mas sendo que para Deus tudo é possível. E aqui a história do Luan é uma grande prova disso. Eu selecionei aqui algumas perguntas, acho que a primeira, algumas já foram respondidas, mas essa segunda aqui já é falando mais da questão do encontro, né? Qual foi o melhor detalhe que você pode me dizer do agir de Deus para lhe resgatar dessa situação, né? Porque você saiu da farra, você ficava com muitas meninas também, saiu da questão do homossexualismo, né? Desse envolvimento com o homossexualismo, não era aquele homossexual de ser o feminino da história, entendeu? Mas teve a contaminação. Luan, como Deus, ele pôde te tirar desse fundo desse poço, né, que você se encontrava? Como foi o agir de Deus para te resgatar? Eu até selecionei aqui algumas frases dos santos que me chamaram a atenção. São Cláudio Lacombiere chega a dizer assim, né? Admire a infinita bondade de Deus, que não se cansou de suas resistências. Outra também, São Francisco Xavier, chega a dizer que uma alma vale mais que todos os tesouros da terra. Então, se baseando nisso aí, dá para você ter uma ideia que um dos detalhes que Deus se utilizou mais, que mais me atraiu, foi essa questão, né, de sempre estar tentando comigo. Nunca desistir. Pronto, nunca desistir. Deus é muito paciente, né? Com certeza. Então, porque mesmo com as minhas resistências, Deus estava ali sempre comigo. Tinha sempre pessoas de associações, pessoas de grupos vindo ali até mim. Então, esse foi o detalhe. Não desistir de mim. Não desistir foi algo que realmente me fez estar aqui hoje. Porque, tipo, uma coisa é você chegar para o seu filho, você mãe, né? Ou chegar para o seu amigo, você que é coordenador, chegar para a sua vez e dizer, vamos lá para o grupo hoje. Mas pronto, passou dali, não lembra mais dele. Outra coisa é você estar lá insistindo, a persistência. Tem que ter aquela perseverança, né? Acho que também isso dá até assim, de certa forma, um combustível para você que é pregador, você que já tem um encontro com Deus, você que já é uma pessoa da igreja. Olhe para essa realidade do Luan e se motive também a fazer o mesmo, no sentido de quê? De perseverar evangelizando os perdidos que você conhece, porque essas pessoas perdidas podem um dia estar num vídeo como esse, num grupo de oração dando um testemunho. Mas para que isso seja possível, nós que somos da igreja, que já tivemos experiência com Deus, nós precisamos investir nessa vida de evangelização. Porque muitas vezes a gente evangeliza ali, mas esquece aquela pessoa, não dá a atenção que ela precisa. E o Luan, ele é uma grande prova que realmente vale a pena você dar essa atenção, né, Luan, para aqueles que estão perdidos. Eu queria aqui perguntar ao Luan, a você, meu irmão, o que para você caracteriza assim, uma ovelha perdida, de modo geral, né? De modo geral, o que é aquilo que mais está dentro da realidade de uma ovelha perdida? A solidão, a tristeza, o que é que você me traz como palavra para definir essa realidade de perdição? Uma palavra que eu vou utilizar aqui é a inconstância. A inconstância. A pessoa, pode-se dizer que um cristão imundo, um cristão imundo, um pé na igreja, outro no mundo. Um pé na igreja e outro no mundo, uma pessoa que não tem ali uma firmeza naquilo que quer, é uma pessoa que está sempre, uma pessoa de lua, como é que o povo chama, né? Pessoa de lua? De lua. Não sabe o que quer. Pronto. Então, tá no canto um dia, tá no canto. Era assim que eu me encontrava. Eu olho para a minha realidade, então de estar na igreja, ao mesmo tempo no mundo, ou hora eu quero estar curtindo, hora eu quero estar aqui direitinho, não. Então, a maior característica de uma ovelha perdida é essa. Se você está nessa situação, considere-se desde já uma ovelha perdida, uma constância. Se você está nessa inconstância, né, é porque você está sendo uma ovelha perdida. Meus amados irmãos, a inconstância é algo que não vem de Deus. Por quê? Porque quem é inconstante tem um coração muito dividido. Divide o seu coração, né? E muitas vezes nessa divisão dá a maior parte para o mundo. Você divide a sua vida, né? Você já não quer mais ter tempo para a sua família, você vai ter tempo para o mundo, para os seus amigos. Então você sai dividindo o seu coração com todo mundo, menos com aquilo que mais você deve entregar-se.
que é com Deus, com a sua vocação, com a sua família. Então a ovelha perdida ela é muito inconstante, como diz o Luan. É como se fosse um cego no meio de um tiroteio, né? Sem saber para onde ir. Aquele sentimento de perdição. Eu posso dizer aqui também que uma ovelha perdida ela tem um vazio dentro dela. Um vazio muito grande. E esse vazio ela só vai conseguir, ou seja, tirar esse vazio de si quando ela encontrar Deus. E nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Nos esvaziarmos dessas vaidades, dessas modinhas que tem no mundo, dessas atrações na televisão, sabe? Essas coisas que não preenchem a nossa vida. Te dão apenas, entre aspas, uma felicidade, mas é uma felicidade momentânea, não é uma felicidade que permanece. E uma felicidade momentânea não é uma verdadeira felicidade, porque a verdadeira felicidade ela é eterna, é Deus. Felicidade tem um nome, Jesus Cristo, né? E pela intercessão de Nossa Senhora, nós precisamos pedir essa graça de não sermos uma ovelha perdida. Não queira ser uma ovelha perdida. Se encontre no Senhor. Vale a pena você renunciar ao mundo, pois existe um céu esperando por você. Existe um céu esperando por cada um de nós. Mas nós precisamos lutar para chegarmos até este céu. Luan, em seu entendimento, certo? Qual é o real sentido da sua vida, a finalidade da sua vida? O que é que hoje está como centro? Acredito que você possa responder para essas pessoas que o centro da sua vida hoje é Jesus, que você foi encontrado por Deus e foi restaurado por Ele. Eu queria que você falasse aqui para as pessoas como vale a pena ser uma pessoa de Deus e reconhecer que somente Deus é a verdadeira felicidade. Então, realmente, com certeza, a minha finalidade hoje, o centro da minha vida hoje é Deus. Por quê? Porque Deus é o único meio onde você vai encontrar a felicidade, onde você não vai se decepcionar. Deus é quem vai estar sempre com você. Então, hoje a juventude hoje está se iludindo com aquilo que eu me iludi no passado, que é essa felicidade momentânea, passageira. Então, hoje eu tenho assim, um grande amor pela juventude, porque o meu foco hoje como pregador, como jovem pregador, é alcançar a juventude, alcançar o jovem, porque felizmente a gente se depara com situações realmente tristes, como eu já vivi e hoje eu presencio nos lugares onde a gente frequenta, né? Evangeliza. Da juventude está se perdendo na droga, no homossexualismo, no álcool. Eu mesmo tenho amigos ainda nesse mundo, amigos que infelizmente, né, também muitos já foram mortos por estarem nessa vida, muitos que morreram simplesmente sem esse encontro com Deus. Então hoje, para você que é pregador, você que é anunciador da palavra, que não desista, né, que procure cada vez mais ter essa finalidade de Deus, mas ao mesmo tempo tendo um amor pelo próximo. Essa abertura, né? Porque muitas vezes nós somos fechados para Deus, nós somos insensíveis. E essas missões que o Luan fala nos ajudam muito a se fortalecer na fé, nós cristãos. Porque nós visitamos as favelas, nós visitamos lugares carentes. E em cada realidade a gente encontra dores que o pecado causa, né? Feridas que o pecado causa. E a gente sempre, mesmo com tantas histórias, com tantas perdições, a gente presencia algo que tem em todos, que é um vazio, uma tristeza. No olhar já dá para sentir o vazio dessas pessoas que tentam de todas as formas saciar a felicidade no mundo, mas não conseguem, não adianta. Você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, não adianta. Você vai para várias festas, você vai tentar com as melhores roupas, você vai tentar com as maiores vaidades, mas você não vai ser feliz de verdade. Não vai. Por quê? No mundo não existe felicidade, no sentido de uma felicidade que te completa. Aonde existe a verdadeira felicidade é em Deus. Então Luan, ele foi transformado pelo Senhor, e eu já fico aqui
na responsabilidade de perguntar ao Luan, existe ovelha perdida sem solução? Não, porque para todos existe sim uma solução. Agora falta alguém que vá ao encontro dessa pessoa. Assim como vieram ao encontro, não desistiram. Então, o que eu deixo para você, não desista. Você mãe, você que tem um amigo que está na perdição, não desista. Porque realmente, como o missionário falou, que realmente não adianta você se preencher com vazio. Não dá para preencher vazio com vazio, isso é certeza, né? Então, precisamos buscar aquilo que completa esse vazio, que é Deus. Certa vez eu saí para fazer a minha oração pessoal, então eu entreguei ali o meu nada a Deus. Deus me dizia, né? Entregue o teu nada a mim. Eu entregava o meu nada para que ali viesse tudo de Deus na minha vida. Ou seja, já não existia mais o nada. Tanto que nessa experiência que eu tive foi recentemente, que foi choros, eu chorava, porque realmente eu entregava o meu nada, aí viu tudo de Deus preenchendo. Oh, glória a Deus, é isso mesmo. Para você ser uma pessoa, certo? Que está preenchida de amor, você precisa primeiramente se esvaziar de você mesmo, né? Se abra ao Senhor, se desarme. Porque às vezes a gente está armado ali contra Deus, Deus querendo nos tocar e a gente naquela resistência, na hora da oração, vamos fechar os olhos, aí o irmãozinho lá, olhando para o lado e para o outro, sem, né? Aí é como o católico ventilador, né? Vai para a missa, aí fica por lá, o padre lá pregando, acontecendo lá ali na Santa Missa, a pessoa nem aí. Acontecendo no grupo de oração, a pessoa nem aí. Na hora da oração a pessoa não se concentra e nada. Pessoas assim que estão lutando contra Deus, estão dizendo, eu não te quero na minha vida, né? Se afasta de mim. Entendeu? Não estão dizendo isso com palavras, mas estão dizendo com a atitude de se trancar para Deus, não. Nós precisamos nos abrirmos para o Senhor, né? Abrir o coração para essa experiência que nos completa, essa experiência de um verdadeiro encontro de amor e de restauração. Meus amados irmãos, o Luan foi restaurado pela misericórdia de Deus. O Luan já pregou em vários lugares aqui de Marco. Enviei ele em missão para o estado da Bahia. Pregou na Bahia, na cidade de Alagoinhas. Foi uma experiência muito produtiva, né? Luan foi na graça de Deus, foi acreditando na providência. Nunca tinha andado de avião, né, irmão? E foi sozinho, voltou em paz. Tudo na graça de Deus. Assim, aquele jovem que talvez muitos possam ter dito, aí não tem mais jeito, né? Aquele jovem vazio, que estava numa solidão, que estava naquela tristeza, foi alcançado pela misericórdia de Deus, foi resgatado pelo Senhor e hoje está aqui, sendo instrumento de resgate, instrumento de bênção, instrumento de paz, nas mãos do Senhor Jesus. E é isso que o Senhor quer para mim e para você, né? Que nós possamos, todos os dias da nossa vida, reconhecer a necessidade que temos de encontrar esse Deus todo dia. E aqui eu queria até também deixar claro o meu amor e o meu respeito por duas associações, né? Que uma delas é a Comunidade Filho de Sião, na qual eu iniciei, né? E também o meu amor grande, o meu respeito pela obra missionária, porque hoje eu realmente deixei tudo depois que eu me encontrei na obra missionária, que eu vi aquele carisma de viver e propagar a misericórdia e do amor e dessa questão de não desistir dos fundadores, que estou na presença de um dos fundadores, né, que é o missionário Daniel Silveira, que é uma pessoa que eu sempre admirei, sempre respeitei, vendo as suas pregações antes, lá no início, ele nem morava na cidade de Marco ainda, mas eu já vi, nossa, cara, então foi um cara que eu olhei e, vixe, é possível. Então, olhando para ele, eu tinha o desejo de pregar com, até, eu vou pregar com esse cara aí. Aí, hoje, aqui do lado dele, então isso para mim é uma alegria, né? Então, isso eu encontrei em Deus. E a própria palavra de Deus diz, né, na 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, que a pessoa que está em Cristo, né, é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo, né? Então, verdade. Essa passagem
de 2 Coríntios 5,17, foi uma das passagens bíblicas, Luan, que também tocou minha vida, né? Sair das drogas, sair do tráfico, de toda essa perdição. E veja, o Luan tomou conhecimento do meu testemunho e através desse conhecimento que ele teve, ele também chegou a pensar, poxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. E eu quero que você, olhando para essa realidade, tanto da minha vida como da dele, se você for uma pessoa perdida no mundo da pornografia, do alcoolismo, da droga, alguma coisa assim, veja só essas histórias. Se foi possível para nós, também é para você. Porque Deus é um Deus para todos. Olha, Deus ele não é um Deus somente para os missionários. Deus não é Deus apenas para os padres, apenas para o Papa, não. Deus é um Deus para todos. Ele está à disposição para ajudar você a ser realmente feliz. E assim, Luan viu o meu testemunho, olha, então é possível. Ele foi lá e também se ofertou, se entregou a essa experiência, né? E pela graça de Deus, aqui estamos como instrumento de Deus para falar desse amor que nos completa, que realmente tira todo o vazio de nós. Pois, Luan, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu queria que você deixasse uma mensagem final, de modo geral, para adultos, crianças, jovens, mas eu queria colocar aqui em especial para os jovens, porque é na juventude que é um grande período de tentação, descobertas, você vai ter vontade de ter relação sexual desregrada, de conhecer a droga, porque às vezes a curiosidade, ela é um grande defeito, porque você tem curiosidade de saber qual é a sensação de uma droga, mas essa curiosidade pode te levar à morte, né? Pode levar à destruição total da sua vida. Então, em especial para os jovens, para finalizar, fale alguma coisa para que possam os jovens encontrar nas suas palavras, pela ação do Espírito Santo, um motivo de ter Deus, um motivo de se entregar ao Senhor. Então, especial para a juventude, queria dizer para todos vocês, né, que evitem toda ocasião de pecado e que procurem realmente se entregar ao amor que não é amado. A palavra de Deus diz lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Santo Agostinho vai dizer que a medida do amor é amar sem medida, ou seja, nós temos que nos entregar a esse amor sem medida. O jovem tem que ser exemplo, o jovem tem que ser aquela alegria, mas uma alegria em Deus. E outra, nós precisamos entender que Deus, quando não nos chama na alegria, porque o objetivo de Deus é esse, nos chamar na alegria, mas quando nós resistimos, Deus vai nos chamar na dor. Então você pode estar passando por uma tribulação, por algo que está lhe causando dor, que é o pecado. O pecado realmente gera isso em você, gerou isso em mim, mas é nesse momento que Deus quer tirar. A palavra de Deus diz que Deus permite o mal para dali tirar o bem. Ou seja, quem sabe não seja você agora, que Deus queira te dar esse bem desse mal que você está vivenciando. E para deixar como incentivo, a palavra de Deus também vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, que Deus é fiel, não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas com a tentação nos mostrará um meio de suportar e sair dela. Ou seja, para tudo, para toda ocasião, Deus vai nos mostrar um meio para suportar e sair daquela situação, porque a tentação tem dois meios, né? Aliás, a tentação e a aprovação. A tentação te leva a uma condenação, a aprovação vai te levar à salvação. Então saiba distinguir essas duas palavras, que você vai conseguir sair do estado de ovelha perdida e voltar às 90, voltar para as 100, né? Voltar para o reino do céu. Verdade. E eu acho interessante, São João Paulo II disse que o mundo está tão perdido que antes deixava as 99 para ir atrás da que se perdeu. Na nossa atualidade está tão sério que se deixa uma para ir atrás das 99 que se perderam. Então, que nós possamos, através dessa reflexão, podermos enxergar com a nossa alma, com o nosso coração, que nós precisamos de Deus como centro da nossa vida para de fato sermos pessoas felizes, né? Deus, Ele ama você e eu quero deixar essa mensagem para você. Independente do que você estiver passando, saiba que Deus é mais e que o céu é melhor. O céu é melhor.
Deus ele é maior do que os seus problemas, Deus ele é mais poderoso do que os seus problemas. Reconheça isso, abrace essa realidade e queira ser amado por esse amor que nunca vai lhe decepcionar, que é Deus. Amém, irmão? Amém, irmão. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, né? para sempre seja louvado. Amém. Pois eu quero deixar um abraço para todos vocês e já conto com a sua participação em compartilhar esse vídeo, porque muitas pessoas podem ter uma experiência de restauração através desse vídeo e eu queria a sua participação em compartilhar esse vídeo. Você que ainda não curte a minha página de evangelização, procure aí Missionário Daniel Silveira Fonteles Linhares, certo? Você pode colocar isso no Facebook, vai lá aparecer, e também no YouTube, onde nós estamos colocando esses vídeos, tá bom? Você que deseja me levar para pregar na sua cidade, ou levar também o Luan para dar esse testemunho dele no seu grupo de oração, independente de onde for o seu grupo de oração, desde já a gente diz que a gente não cobra para pregar, certo? A gente pede unicamente as passagens, a ajuda ministerial é opcional, se você puder, senão a gente vai do mesmo jeito. O que a gente pede, o que a gente realmente somente exige é as passagens de ida e volta. Para você levar a gente para pregar, você pode ligar para o número DDD 88, o número é 99712-5260, certo? Ou então DDD 85, o número é 997673538. Você procura falar com a Patrícia Linhares, que é a responsável para o agendamento de pregações, e assim a gente vai evangelizar aonde você quiser. Amém? Pela graça e o agir do Espírito Santo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos ilumine, nos livre de toda maquinação do inimigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.